Deixa eu dar meu boa tarde para o deputado federal do PT das Minas Gerais, Rogério Correia. Rogério, primeiro queria agradecer sua participação aqui e saber de você como é que você vê essa saída do ministro Sérgio Moro. Boa tarde, Sapir. Um abraço aí a todos da Rádio Super. Olha, a crise amplia, né? Aumenta. Eu tô achando, Sapir, que o Bolsonaro tá mais para Jânio Quadros do que para Fernando Collor, viu? Ele está ficando muito isolado. Você vê que o Congresso Nacional, ele já não tem respaldo. Tentou agora se aproximar do Centrão, mas o Centrão, em geral, são aqueles políticos que dependem muito de emenda parlamentar, de recursos que o governo não está tendo. Então, na verdade, a base parlamentar do Bolsonaro é praticamente nula. Ele conseguiu brigar até com aqueles que sustentavam o governo. É o caso, por exemplo, da Joyce Hasselmann, que já rachou no PSL. Enfim, foram vários, o Kim Kataguiri, pessoas que estavam com ele desde o início e que abandonaram. Então ele ficou muito isolado no Congresso Nacional. Eu vi agora o ministro Barroso do Supremo, que também era bolsonarista desde o início, também repreendendo ele agora com a saída do Moro. Então ele se isola do STF, acho que nem o Fux está com ele mais. Os militares rechaçaram aquela ideia dele, do fim de semana, de ir lá pedir regime militar. Os governadores, tirando o Zema, que foi lá puxar saco dele esses dias, está tudo brigado com o presidente da República. A base popular dele, pelo que eu vi, está caindo. Até a classe média que votou nele está batendo panela. Ele não consegue ter articulação para combater o coronavírus. Hoje tem uma reunião importantíssima da Organização Mundial de Saúde e o Brasil está de fora, porque ele brigou também com o diretor da OMS. A crise econômica vai se agravando, o dólar já estava ali a 5,74, queda na Bolsa de Valores e o próprio ministro Paulo Guedes perde moral. Então eu não sei com quem que Bolsonaro está pensando em governar. Então a saída do Moro eu vejo nesse aspecto. Ela já foi uma pessoa importante que estava com ele desde o início, fugindo do navio, né? Como se diz, os ratos abandonando o navio na hora que começa a afundar. Ô Rogério, como é que o PT, o seu partido, pretende se alinhar aí depois dessa saída do Moro? Fala-se até de uma possível saída do Paulo Guedes também, porque eu já ouvi de vários integrantes da esquerda brasileira, não só do PT, mas leia-se aí o próprio PDT, o PSOL, o partido Rede não, ele já está, até o Randolfo acabou de me falar aqui que está com intenção de pedir o impeachment, mas muitos de vocês são contrários ao impeachment, diz que seria um atraso ao Brasil o impeachment. E você começa sua fala dizendo que ele está mais para Jânio Quadros, que foi presidente e renunciou, do que a Collor de Mello, que foi impeachmentado. Qual que é a sua posição e a posição que o partido deve tomar daqui para frente? Eu já defendo há mais tempo um movimento de interrupção do governo Bolsonaro, ou seja, o fora Bolsonaro. E uma das formas de fazer isso, sem dúvida, é o impeachment. Crimes não faltaram ao Bolsonaro. Ele fez crime contra a democracia, pregando o ato institucional número 5, não foi uma ou duas vezes, foram várias, pedindo fechamento do Congresso. Ele, com o coronavírus, porque até agora ele não provou e não mostrou o teste. Eu estou exigindo e aprovei requerimento na Câmara Federal para isso. Ele tem que mandar o teste dele. Mas ele omite o teste de coronavírus, saiu infectando as pessoas e pode ter mentido para o povo brasileiro ao não mostrar esse teste que ele fez do coronavírus. Ele também cometeu outros crimes, como o próprio Moro colocou hoje, de tentar interferir na Polícia Federal e sufocar as análises que a Polícia Federal faz dos próprios filhos dele, em relação à rachadinha, fake news, gabinete do ódio. Então, crime de responsabilidade não falta ao Bolsonaro. Então, o impeachment é uma necessidade do povo brasileiro. O PT está defendendo agora o impeachment, uma parte do PT estava meio reticente, como você notou, mas eu não. Desde há mais tempo eu vejo que não tem condições. Porque o problema é que essa crise de pandemia precisa de alguém que coordene o povo brasileiro. Você está vendo que as coisas estão piorando. Se em Nova York, que é uma cidade rica e avançada, foi aquele caos, imagina quando isso chegar nos morros, nas favelas de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, que já começou a chegar, o que vai ser o grau de mortandade que vai acontecer com esse coronavírus.
Se nós não temos um presidente para coordenar as ações, para que as pessoas consigam ficar em casa, ter a confiança de um governo que está agindo em conformidade com a ciência, isso vai ser um problema grave para o Brasil. E o Bolsonaro faz o contrário. Depois ninguém tem confiança dele recuperar a economia. Até o Paulo Guedes agora está brigando com ele. Então nós vamos precisar de um presidente que tenha confiança da população brasileira e dos poderes para recuperar a economia brasileira. Então eu acho que o Bolsonaro perdeu a condição de governar o Brasil. Quando eu digo que ele está mais para Jânio Quadros, é porque ele está tão isolado que eu acho que ele não aguenta nem um mês aí para pedir de impeachment. Eu acho que ele vai sair antes, porque não é possível alguém governar sem ninguém do lado dele, a não ser os filhos dele, que estão todos encrencados também, cheios de denúncias de corrupção, de assassinato de Marielle, de sumiço de Queiroz. É muita podridão no governo Bolsonaro. Tá certo. Deputado federal Rogério Correia colocando aí a posição dele como oposição a favor do impeachment, acabou de nos informar aqui. Denúncias contra o presidente tem várias, a gente sabe disso. Questões relacionadas à corrupção no governo dele, eu não tenho nenhuma confirmação disso até hoje. Existem fatos relacionados aos filhos antes do governo, durante o governo. O que teria que estar aí seria até o problema do Moro, essa questão das fake news, do famoso gabinete do ódio. Isso tudo nós vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. O senhor pediu para ser atendido para falar conosco mais cedo, que vai ter uma reunião com a cúpula do PT agora? O senhor pode adiantar a pauta aí pra gente? Vamos ter uma reunião da bancada agora para examinar essa situação e à noite uma reunião da executiva nacional do partido, com a presença também do presidente Lula, da ex-presidenta Dilma e da bancada do PT. Então vai ser uma reunião também à noite. Temos 2 reuniões agora. A pauta é exatamente essa conjuntura política, como o PT atua. A gente está muito preocupado também, Sapir, com o Brasil, né? Porque, como eu disse, essa pandemia não é uma gripezinha, um resfriadinho, isso é algo muito sério. E da forma que o Brasil está indo, com uma crise política, uma crise econômica, no meio de uma pandemia, a população brasileira é que sofre, especialmente os mais pobres, os que mais precisam, os trabalhadores, que muitas vezes não têm condições, se o governo não der, de continuar em casa fazendo a quarentena. Agora, como é que essas pessoas vão para a rua sem a menor segurança do que vai acontecer daqui para frente? Então, neste caos de governo, a gente fica muito preocupado com o nosso povo. Essa é a preocupação nossa. Infelizmente, o Bolsonaro não tem mais condições de conduzir isso. Por isso que eu acho que nós precisamos de uma solução rápida. Acho que o Congresso Nacional, Supremo... Eu falei de todo mundo que ele brigou, esqueci de falar dos governadores, né? Ele brigou com os governadores também, que são os responsáveis por aplicar as políticas. Prefeitos não confiam nele. Então, realmente, como é que você enfrenta uma pandemia com o governo, o presidente, jogando contra? Parece que ele joga do lado do vírus. Então, nós temos 2 problemas, o coronavírus e o capitão Corona, que é esse Bolsonaro. Tá certo, o deputado federal Rogério Correia, do PT das Minas Gerais, com as posições da oposição. Eu queria só fazer um breve relato aqui, meu amigo, é o seguinte: você é amigo da ex-presidente Dilma e também parece que é amigo da Paulinha, da filha dela. Liga antes lá pra ela, pra ensinar ela a fazer live, que ela virou meme hoje de novo, né? Ah, não vi, não. Ela botando a culpa na Paulinha. Ela falava assim: Paulinha, eu não tô conseguindo, Paulinha, eu não tô conseguindo. E a live já tava funcionando. Tá meme aí em todos os jornais, aí depois você dá uma olhada. Avisa a Paulinha pra ensinar ela a mexer na live, que é difícil, eu também bato cabeça aqui com a live. É verdade, mas eu agora, por exemplo, eu estava aqui entrando e deu problema. Aí eu chamei minha filha, minha enteada, veio aqui e me deu uma mão. Então a gente que está mais velho apanha um pouco dessa tecnologia. Você viu aquele deputado do Paraná também, no primeira live que eles fizeram, que ele saiu e falou: ferrei o cara, hein? E ele estava ao vivo. Tem que ter cuidado com essas tecnologias. A gente que é das antigas, né? Tem que tomar cuidado. Rogério Correia, obrigado. Assim que acabar essa pandemia, quero você aqui no programa de tarde, hein? Pra gente debater aqui. Pra gente debater aqui. Aí. Eu gosto de debater com você, que dá um bom debate. Tá, parabéns pelo trabalho seus aí, a gente admira muito a Rádio Super. Obrigado. Eu vou sempre aí.
E fui um dos primeiros aí no programa da Rádio Super, de manhã, né? No Café com Política, foi mesmo. Aí, no café. Foi, exatamente. Sou freguês aí de vocês, vou sempre tomar um cafezinho aí. Maravilha, obrigado, Rogério, um abraço.